Queridos, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, a sua casa. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, assine o sininho da notificação, porque você vai ser informado todas as vezes que estivermos ministrando a palavra de Deus e orando por você. Eu quero ler convosco um versículo da Bíblia de um texto bem maravilhoso que está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, o versículo 18. 1 Samuel 25, 18 diz assim: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Queridos, a história desta mulher registrada na Bíblia, chamada de Abigail, que inclusive ela se tornou uma das esposas de Davi, é um exemplo de alguém com qualidades extraordinárias e essenciais para uma vida vitoriosa. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre as 3 virtudes desta mulher chamada Abigail. Abigail, que o nome tem um significado bem extraordinário, significa a alegria do meu pai. Esse era o significado do nome dessa mulher. Ela era casada com um homem muito próspero, que habitava nas montanhas do Carmelo, nas proximidades, chamado de Nabal, que significa insensato. E é interessante que quando Davi estava fugindo das perseguições de Saul, Davi pastorava ou ajudava com um bando que ele tinha de 400 homens a cuidar dos rebanhos de Nabal, sem ter troco de nada. Ele não cobrava e os pastores com certeza davam-lhe alguma comida, e Davi, em forma de gratidão, protegia os rebanhos de Nabal. E uma certa vez, Davi estava enfrentando uma dificuldade com aqueles 400 homens que ele estava cuidando, e ele mandou alguns mensageiros pedirem a Nabal um pouco de comida, até porque era a época da tosquia das ovelhas, e tirava-se a lã, matava-se algumas ovelhas para fazer aquele banquete. E Davi aproveita a situação e manda os seus servos pedir, com toda humildade, um pouco de comida para Nabal. E eles chegam, os mensageiros chegam para Nabal, transmitem o recado de Davi, e Nabal se enfureceu. Nabal distratou os servos de Davi, certo? Distratou de forma bem arrogante. Capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 10, diz assim: Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem possa lhe falar. Nabal distratou os servos de Davi, chamou Davi de preguiçoso, de servo que fugia do seu senhor. Na verdade, Davi estava fugindo das perseguições dos adversários. E um dos servos de Nabal diz para Abigail: Abigail, tome uma posição, porque o mal já está determinado contra todos nós, porque nós vimos tudo que Davi e o seu grupo fizeram conosco. Eles nos guardaram durante as vigílias da noite, enquanto estávamos nos campos pastorando as ovelhas do nosso senhor Nabal. Ele nunca pegou uma ovelha, nunca roubou uma ovelha. Ele nos protegeu, nos serviu de muro durante os perigos dos roubadores de ovelhas, de animais. Ele nunca deixou ninguém nos tocar. E o nosso senhor Nabal está se portando como um homem de Belial, igual ele é. Os próprios servos de Nabal sabiam da maldade do coração desse homem. Era aquele homem de coração duro,
não tinha sensibilidade para nada. Davi estava fazendo favores a ele, ajudando ele, e ele não tinha um sentimento de sensibilidade para estender a mão na hora que Davi mais precisou. E Abigail ficou sabendo daquela situação, e ela toma a atitude de fazer o que nós lemos aqui no capítulo 25, versículo 18, ela prudentemente, ela manda albardar alguns jumentos, manda preparar comidas, manda guisar 5 ovelhas, e trigo tostado, figos de pastas, 200 figos de pastas, e pôs sobre alguns animais, e ela se apressa para ir ter com Davi e os seus homens. Enquanto, lá do outro lado, Davi recebe a mensagem de Nabal, ele fica tão irado que ele diz: hoje não vai sobrar nada nem ninguém na casa de Nabal. Mandou os 400 homens se aprontarem e irem rapidamente com ele as propriedades de Nabal e destruir tudo. E eu falei para vocês que vou falar das 3 virtudes de Abigail. Primeira virtude de Abigail, ela era uma mulher bem-sucedida, casada com um homem próspero. E por ser bem-sucedida, ela tinha condições de cuidar da sua beleza, da sua saúde, do seu emocional. E ela usa a sua habilidade como mulher, como esposa, e ela vai encontrar Davi sem falar nada para Nabal. Ela fez alguma coisa escondida? Não, ela fez algo por ser uma mulher bem-sucedida e prudente, uma mulher sensata, e ela vai levar comida para Davi. E ela vai em direção a Davi com muita pressa, e quando ela chega onde Davi está, ela encontra Davi com seus 400 homens que estão vindo com toda a fúria. A primeira coisa que essa mulher fez quando se aproximou de Davi foi se prostrar aos pés de Davi. Ela comparou Davi com o próprio anjo de Deus. Capítulo 25, versículo 23 diz assim: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha serva já perdoa. Ah, Senhor meu, a minha serva transgrediu, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Ela se coloca com toda humildade aos pés de Davi, e diz: Davi, perdoa as transgressões da tua serva e deixa a tua serva falar. Você é como um homem, você é um homem de Deus que tem cuidado do nosso rebanho, mas o meu marido é um homem de Belial. E ela abre o coração e ela aconselha Davi: Davi, não faça tal loucura, porque perdoa a iniquidade da tua serva. Olha, gente, ela abriu o coração. Capítulo 24, capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 28, ela diz assim: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. Ela reconhece que Davi guerreia as guerras do Senhor. E ela disse, ela profetizou sobre a vida de Davi. Ela disse: o Senhor fará casa firme a você, Davi. Essa era a percepção dessa mulher, porque ela era uma mulher apaziguadora. Ela foi apaziguar a situação. Primeiro, ela era bem sucedida. Segundo, ela era uma mulher apaziguadora. E em terceiro lugar, ela era uma mulher que buscava a Deus. Se ela não buscasse a Deus, ela não tinha capacidade de profetizar sobre Davi e reconhecer que Deus estava sobre Davi. E ela abre o coração para Davi, profetiza sobre ele, e Davi chama ela de bendita do Senhor. Davi diz: bendita és tu do Senhor, porque me impediu de derramar sangue inocente hoje em Israel. Gente, é interessante o que eu quero compartilhar com vocês aqui. Esta mulher chamada Abigail, com essas virtudes, bem-sucedida, uma mulher apaziguadora, uma mulher que buscava o Senhor. Ela fez algo que me chama muita atenção. Você pode dizer: pastor Rinaldo, o que foi que ela fez de tão extraordinário que o Senhor se impactou, que o Senhor disse que lhe chamou a sua atenção? O que ela fez que me chamou a atenção foi se antecipar ao problema. Ela sabia que o mal estava determinado sobre a casa dela e sobre a família dela. O servo dela disse para ela:
Abigail, minha senhora, porque os servos de Nabal tinham mais afinidade com a sua esposa por ela ser uma mulher apaziguadora, ela ser uma mulher com essas habilidades de tratar as pessoas. Eles disseram para ela, eles tiveram coragem de abrir o coração e dizer para ela, Abigail, o mal já está determinado, porque Davi vai vir com muita fúria sobre sua casa. E quando ela escuta essa palavra, ela tinha duas opções. Ou ela se assentava e ficava em casa deixando a fúria de Davi tomar conta, porque do jeito que Davi estava vindo com 400 homens, Davi ia matar até as galinhas do terreiro. Essa é a verdade, usando uma linguagem bem simples para você entender. Davi estava decidido a matar toda a casa de Nabal. Ele disse, não vai ficar nada, não vai sobrar criança nem animal, nós vamos matar tudo pela ingratidão de Nabal. Nabal estava sendo um homem ingrato, estava. Mas esta mulher, chamada Abigail, ela tinha duas opções, duas alternativas estavam diante dela. Ou ela se assentava e deixava o problema vir. Venha problema, pode acontecer o que tiver de acontecer. Tem gente assim, gente. Tem gente que Deus está mostrando a dificuldade chegando na porta e ele deixa as coisas acontecer, simplesmente seguir o seu curso. Abigail não. Abigail, quando escutou o seu servo dizer que o mal estava determinado, ela mandou albardar alguns jumentos, mandou guisar 5 ovelhas, mandou fazer comida rapidamente, nas pressas, porque tem coisas que não dá para prorrogar, para protelar, como dizem, para empurrar com a barriga, para deixar lá do lado. Não, ela sabia que o problema estava para acontecer, mas ela toma uma atitude de uma mulher que buscava a Deus. Ela vai ter com Davi, ela vai buscar um socorro, mesmo sabendo que ela era apenas uma mulher que poderia ser dissipada a espada quando chegasse diante de Davi. Mas a Bíblia diz uma coisa muito forte. Salomão disse em um dos seus provérbios que na frente da humildade vai a honra. A humildade dessa mulher, a sinceridade dela, a simplicidade. Davi sabia da riqueza dela, mas o marido. Mas Davi reconhece a humildade quando ela desce do seu animal e se joga aos pés de Davi e profetiza sobre Davi: bendito és tu do Senhor, tu guerreias as guerras do Senhor, o Senhor fará casa firme. Ela incentivou a Davi, ela ministrou a palavra profética sobre a vida de Davi, porque ela buscava a Deus, ela tinha um relacionamento com Deus. E quem busca, quem tem relacionamento, quem tem intimidade com Deus, fala palavras que promovem graça e edificação para quem ele escuta. Foi o que Paulo nos ensinou lá em suas epístolas. Paulo disse: a palavra de vocês deve promover graça e edificação para quem ouve vocês. Foi o que Abigail fez. A palavra dela promoveu graça e edificação sobre Davi. Davi ia derramar sangue inocente, ia morrer empregados, crianças, porque Davi estava irado. Mas a palavra desta mulher fez com que aquela situação fosse mudada. E Davi ouviu a Abigail com toda humildade, reconheceu que Deus estava usando ela. E Davi tinha percepção espiritual, ele entendia quando Deus estava falando com ele, quando Deus estava usando alguém. Davi era acostumado a ouvir a voz de Deus. Davi não era aquele cara aventureiro que saía para fazer o que estava no seu coração. Uma certa vez, para vocês terem uma ideia, Davi saiu numa batalha contra os filisteus, e antes de sair, Deus disse: saia que eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. Davi saiu na batalha, foi uma batalha rápida, e ele saiu vitorioso rapidamente. Depois o que é que acontece? Isso aqui é incrível. Daqui a pouco, os filisteus começam a vir de novo contra Davi. Davi era para ter pegado o gancho na primeira vitória, ter saído lá e ter vencido os filisteus de novo. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel 14, que ele começou a buscar o Senhor e perguntou: Deus, eu sairei contra os filisteus? Deus disse: ainda não. Pegue o exército, Davi, e acampe por trás da copa daquelas amoreiras. E quando você ouvir os estrondos sobre a copa das amoreiras, sou eu que estou saindo na sua frente, aí você pode sair.
Davi acampou o exército por trás da copa das amoreiras. Gente, eu tenho certeza que alguém murmurou, esse rei está ficando louco. A gente aqui, um exército poderoso igual a gente está aqui acampado atrás das copas dessas amoreiras. Mas Davi tinha percepção para ouvir a voz de Deus. De repente, quando ninguém estava esperando, Davi ouviu alguém pisando sobre a copa das amoreiras. Davi levantou e gritou para o exército: vamos sair, porque Deus acaba de sair na nossa frente. E a vitória foi extraordinária. Então Davi tinha percepção para ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus na boca de Abigail, chamou ela de bendita do Senhor, mudou toda aquela situação. E a mulher de Nabal disse: mas lembra-te da tua serva. Irmãos, 10 dias depois, a Bíblia diz que Deus matou Nabal. Nabal morreu por permissão do próprio Deus. E quando Davi soube que Nabal tinha morrido, mandou chamar Abigail para ser uma das suas esposas. Então, gente, olha que coisa interessante. Essa história desta mulher honrada, desta mulher pacificadora, desta mulher bem-sucedida, mas humilde, desta mulher que tinha essa intimidade com Deus, que buscava Deus, e na hora que ela precisou ser orientada por Deus, ela foi orientada e ela se colocou diante de um problema e Deus deu vitória. Isso aqui é uma lição muito grande para a gente, meu irmão. A gente que enfrenta problemas constantemente, a direção de Deus, a orientação de Deus, faz com que a ira do inimigo seja apaziguada. A direção de Deus, sabe? Ela muda situação. Sentenças do adversário podem ser anuladas, sim, por causa de alguém que toma um posicionamento. Lembra-se do rei Ezequias, quando o profeta Isaías, aquele santo homem de Deus, chega para ele e diz: da cama que você está deitado, você não vai se levantar. Deus mandou dizer que você vai morrer. Ezequias sabia que Isaías era um homem de Deus que falava verdades eternas. Na mesma hora, Ezequias vira o rosto para a parede e ora e chora muitíssimo. Deus manda Isaías voltar lá e dizer para Ezequias: diga para Ezequias que eu vi as lágrimas dele, ouvi as suas orações e eu vou acrescentar 15 anos de vida sobre ele. Que coisa tremenda, irmãos. É quando alguém entende que Deus está falando e precisa tomar uma posição. Foi isso que Abigail fez. Talvez eu esteja falando com alguém agora que precisa tomar uma posição para buscar a Deus, para se levantar em oração, em jejum, e não deixar o mal dominar a sua casa. Você sabe o poder da oração. O poder da oração pode mudar situações caóticas. O poder da oração pode mudar sentenças do adversário. Deus pode transformar situações de desespero em milagre. Eu escutei um testemunho verídico, inclusive esse pastor hoje está na Itália, o pastor Paulo. A mãe dele orava por ele enquanto ele estava no crime. E uma certa vez o tribunal do crime levou Paulo para matar em um matagal. E ele e outros amigos, eles mataram os amigos, mas as armas não dispararam na hora de matar ele, porque 3 horas da manhã a mãe dele estava orando. Até um dia que ele estava no morro para fazer um assalto a uma mansão de um rico. E Deus falou para ele: Paulo, desce desse lugar e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E era uma casa de recuperação. Deus mostrou em Curitiba e lá Deus trabalhou. Ele foi liberto. Por 7 dias Deus batizou ele com o Espírito Santo e com fogo. Mas aquela mãe não desistiu dele. Às vezes o Paulo chegava em casa e falava assim: mãe, cheio de armas na cintura. E a mãe dizia assim para ele: meu filho, você vai ser um pregador. Ele puxava a arma e dizia: só se eu pregar com isso aqui, mãe, eu sou filho do diabo. Ela falou: não, do meu ventre não saiu filho do diabo. Você tem promessa de Deus. Eu estou orando. Eu estou lutando em oração, Paulo, por você. E Deus vai trazer você. É forte, né? E quando foi um dia de manhã, cedo, a mãe de Paulo estava já desanimada de tanto tempo de oração. Porque tem hora que a tristeza, a angústia bate na porta da existência. E ela estava dentro de casa, varrendo a casa, naquele dia, muita tristeza.
e uma senhora de 84 anos que passava na avenida dela para pegar um leite lá no lugar. Aquela velhinha, Deus manda ela entrar naquela casa e ela chega, bate palmas na porta da casa e a mãe do Paulo vem atender ela e Deus toma ela em profecia e diz assim: dentro de 7 dias eu vou salvar o seu filho, e dentro de 7 dias você vai ver ele cheio do Espírito Santo pregando a minha palavra. Aí começou o trabalhar de Deus. Ele estava para fazer esse assalto numa mansão, Deus falou com ele, foi se internar na casa de recuperação, e no 7º dia ela e a mãe vieram do Rio de Janeiro para Curitiba, ela e a filha, essa mãe e uma irmã do Paulo. Quando pisaram dentro do centro de recuperação, tinha sido dado uma oportunidade para Paulo dar uma palavra, e Jesus já tinha batizado ele com o Espírito Santo, estava cheio, porque Deus é cumpridor de promessa. Mas precisou essa mulher tomar uma atitude e dizer para Paulo: você não é filho do diabo, Deus tem promessa com você. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, se levante para buscar, não deixe o adversário vencer essa batalha. O apóstolo João, ele disse assim: maior é quem está conosco do que quem está no mundo. Quem impera no sistema do mundo é o diabo, mas quem está com a igreja é Jesus. Quem está contigo, quem está com você que busca o Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele disse assim: clama a mim. Deus usou a vida dele para dizer essas palavras a Israel: e eu responder-te-ei. Olha só, gente, que privilégio Deus falar que vai responder, né? E o profeta disse mais assim: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Que coisa mais grandiosa do que a revelação da salvação e outras bênçãos que vão chegando, que Deus vai trabalhando e vai operando. Então esta é a palavra de Deus para mim e para a sua vida neste momento. Busque o Deus de Abigail. Se coloque na posição igual a Abigail se colocou. Se levante das cinzas. Deus tem milagre para você. O profeta Joel profetizou 2 vezes a mesma coisa, dizendo assim: o meu povo, Deus falando na boca do profeta Joel, não será envergonhado para sempre. Deus vai transformar o tempo de vergonha em tempo de honra. Deus pode transformar os tempos de tristeza em tempos de alegria. O Salmo 30, verso 5, está escrito com muita clareza: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. O amanhecer de Deus chega. O amanhecer de Deus chega com certeza. E eu desejo de todo o meu coração que você busque o Senhor, porque enquanto você estiver buscando, Deus vai se levantar em seu favor. Deus vai vir em teu socorro. Deus vai trabalhar por você e pelos teus, e vai mudar toda essa sentença maldita. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Querido Deus, eu quero orar pelos nossos internautas. Esta pessoa, meu Deus, que está orando comigo agora, que está crendo no milagre, que está se levantando contra o mal. Meu Deus, é em nome de Jesus que nós nos posicionamos em oração contra toda a obra das trevas, toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, todo o mal que está se levantando contra essa família, que está destruindo. Nós repreendemos agora. Olha, meu Deus, esta pessoa que está tomando essa atitude de se levantar na tua presença, buscar a tua face para que essa situação seja revertida. Sim, meu Deus, que esse tempo de angústia, de aflição, de luto, de tribulação seja transformado num tempo de paz. Nós estamos em guerra, mas virá os tempos de paz, porque o Senhor é um Deus de vitória, um Deus de milagre. Essa é a nossa oração neste momento. Essa é a nossa súplica, porque temos certeza que o Senhor vai fazer milagre. Abençoe todos os nossos internautas, todos os que são inscritos nesse canal, que assistem às nossas lives de oração. Nós abençoamos ele em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Um abraço do pastor Rinaldo. Fiquem com Deus. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, assine aí o sininho da notificação, tá bom? Nos siga nas redes sociais e com certeza Deus vai estar abençoando você, porque você sendo inscrito e o sininho da notificação estando ativado, todas as vezes que a gente entrar para ministrar uma palavra e para orar, a gente vai estar compartilhando
com você, você vai receber a notificação, é claro, e vai estar recebendo informações de primeira mão, e essa palavra vai estar enchendo você, vai estar abençoando você. Esse é o nosso propósito, estar ministrando a bênção de Deus, chegando aí na sua casa, chegando aonde você está, para que a bênção que enriquece e não acrescenta dores esteja com você. Fiquem com Deus, obrigado a todos que estão aí assistindo a nossa live e até a próxima em nome de Jesus. Beijos.